Porém, fomos bastante condolescentes, esperando até agora para ver se nós teríamos aqui a presença de mais pessoas. Porém, essa pequena demonstração e amostra de pessoas que confirmaram suas presenças é bastante saudável e ilustre para que a gente comece. É uma apresentação simples que nós vamos fazer de uma modalidade literária que hoje tem tomado realmente um vulto muito grande nas páginas das nossas literaturas. E trata-se da arte minimalista. E eu trouxe hoje para vocês uns livros de um dos poetas e escritores mais consagrados aqui na nossa região, que é o confrade Viriato Moura. E ele tem se dedicado, realmente, se debruçou muito sobre esse tema da poesia minimalista, também da arte, de uma maneira geral, minimalista, e tem realmente feito obras grandiosas. Eu faço as palavras do amigo Silvio Percival, que definiu muito bem quem é o autor. Diz o Silvio: o cenário artístico de Rondônia sempre teve em Viriato Moura uma de suas figuras mais multifacetadas. Médico por profissão e artista por vocação, sua trajetória é marcada por uma criatividade inquieta que transborda em múltiplas formas a expressão. Na literatura, quem acompanha sua jornada já conhece a qualidade e a capacidade de experimentação que definem sua escrita. A originalidade, em poucas palavras. O Viriato possui uma assinatura indiscutível. Sua originalidade salta aos olhos em frases que provocam o pensamento como, por exemplo, era a bruxa, porém voava sempre de primeira classe. Ou era um ser cheio de vazios. Agora o autor mergulha de uma vez no minimalismo. Em seu novo livro, E Daí? Um nanoconto, Viriato desafia a brevidade. O nanoconto é o reflexo perfeito dos nossos tempos em uma comunicação veloz, quase instantânea, mas que não abre mão da profundidade. Diferente do que se possa pensar, a economia de palavras, que realmente define o que é a arte minimalista, ela é uma compreensão ágil e expande a imaginação do leitor, que é convidado a preencher os espaços entre as linhas. É uma escrita que entrega conflitos e nuances em segundos, deixando sempre aquele gostinho de quero mais. Falando agora de algumas nuances da literatura minimalista, nós sabemos que a arte minimalista, principalmente na literatura, surgiu no século XVII, no Japão, com o Haikai. E ela sofreu várias modificações e vem se modificando durante o tempo. E hoje nós temos assim as aldravias, a poetrix, o Monduri, que, aliás, o Monduri é o criador do Monduri, está aqui presente, que é o nosso presidente Chagoso, presidente da nossa academia. E também os microcontos e nanocontos.
em especial os nanocontos, eles têm evoluído muito. Alguns autores da literatura minimalista, que nós nem imaginamos, às vezes, foram o Ernest Hemingway, o Raymond Carver, a Lydia Davis, Clarice Lispector. Quem diria Clarice Lispector, né? Também produzindo textos muito minimalistas. No Brasil, não podemos deixar de falar dos microcontos do Dalton Trevisan e também nos micropoemas do Paulo Leminski. São figuras que realmente representam a evolução dessa arte minimalista na nossa literatura. E na nossa modernidade contemporânea, incluiríamos também hoje, com todo mérito, o escritor e poeta Viriato Moura, que se destaca, como vocês verão nos seus livros. Há algumas palavras sobre o minimalismo. O minimalismo, ele tem principalmente as seguintes condições: economia de palavras, frases curtas, verbos fortes, e tem sempre uma elipse, ou seja, o que não é dito tem peso. Exemplo clássico é o que nós temos hoje, por exemplo, num dos conjuntos mais famosos de pagode que nós temos, é o Menos é Mais. Menos é Mais é uma eclipse clássica. Então, nem sempre o que está escrito não tem o peso tão forte do que foi escrito. O foco do minimalismo é no detalhe cotidiano, um objeto, um gesto, e tudo gira em torno dele. As conexões que nós temos atuais, quem não se lembra do Orkut, que eu acho que surgiu aí pela década de 90, por aí, né, e desapareceu depois. Hoje nós temos o Twitter, né, o Threads, nós temos o TikTok, o X, etc. Tudo isso indicando uma tendência minimalista na nossa atualidade. Hoje nós temos o lançamento aqui o lançamento não é bem um lançamento, é uma apresentação, porque muitos de vocês até já devem ter lido, de um dos livros mais expoentes do escritor e acadêmico Viriato Moura, que é o título E Daí? Esse título E Daí já remete a um título minimalista. E daí, ponto de interrogação. Nesse livro, apesar além da arte poética minimalista, elaborada com todo critério, o autor, na última página, último poema, ele fez um poema que ninguém mais vai fazer, que ninguém fez e nunca vai fazer. Ou seja, ele colocou o título do poema final e colocou um ponto. Aí fica a interrogação. O que é esse final? É o final da sua existência? É o final do livro? É o final de que, afinal? Então, é um final intrigante. Como a literatura minimalista, o autor não pede que ninguém concorde com ele, com as suas propostas, porém que reflita. E esses livros, eles trazem realmente essa proposta, reflexão. É interessante que esses livros, ele me pediu que trouxesse para cá, acho que tem 19 ou 20 livros aqui que nós vamos distribuir com quem tiver interesse. Além do Idaí, tem outros livros também que estão à disposição de vocês que vieram nos prestigiar hoje
E eu espero que vocês gostem dessa literatura minimalista que tomou assim, um vulto muito grande nos últimos tempos. Desde aquela época dos haikai até hoje, ela está se avolumando e crescendo. Tá? E muitos artistas, como o acadêmico Viriato, têm se dedicado a ela de uma forma brilhante. Eu espero que todos vocês gostem. Os livros vão estar aqui à disposição. Então, vamos colocá-los aqui na mesa. Quem que tiver interesse pegar, pode pegar. Tá? Custo zero. E o autor me pediu que quem tiver interesse em conversar com ele sobre esse tipo de literatura ou de algum tema, pode procurá-lo, só ligar para o Hospital Central, onde ele é o proprietário, e marcar que ele vai atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quero registrar aqui a presença do nosso presidente da Academia de Letras de Rondônia e também da nossa companheira de literatura, que é a Academia Rondonense de Letras e Artes de Rondônia. Então, obrigado a todos vocês que aqui estão presentes. Não vou nominá-los porque posso cometer alguma gafe. Mas muito obrigado mesmo pela presença e nós esperamos que a gente possa fazer outros encontros. Queria que você falasse também do meu amigo Márcio Pinheiro, que é um grande agitador cultural. Sim, eu vou encerrar aqui a minha fala, porém, eu vou deixar o microfone aqui à disposição de quem quiser se manifestar com relação ao tema, lógico, tá bom? Silvio, você pode, se quiser fazer a sua participação. Pode falar da Laura. Eu gostaria de ler alguma coisa do Viriato. Se você me desse o livro dele e dos contos. Pode falar da Laura Maia, viu? Esse é o Idaí. Eu sei. Veja, no passado, eu penso no que se considerava como obra de arte. Então, havia uma ideia do que da antiguidade, onde o antigo é que era bonito, o bonito era o clássico. Então, por exemplo, alguns grandes da arte, como Michelangelo, foram procurar nas estátuas antigas, no que era antigo, que era a beleza, né? Buscar as coisas atemporais. No século passado, ficou muito claro que houve uma mudança e gradativamente se foi lutando contra o que era clássico. Tanto que, principalmente a partir dos anos 60, era você quebrar os moldes do passado que passou a ser a moda. Então, veja, hoje os Beatles são um cânone, né? Mas eles eram uma quebra de tudo que era antigo. De certa forma, hoje a antiguidade está voltando. Mas ela está voltando com a profusão que as ferramentas da internet, tudo isso permite. Então nós temos hoje uma quantidade de coisas que é imensa. Então, principalmente, o que a gente vê é a lei de Gresham, né, que se aplica a moeda, mas também se aplica a cultura. Hoje é tanta coisa que a qualidade está sendo afastada. O que é importante é justamente que as coisas tenham qualidade. Por isso eu gosto muito do que o Viriato tem produzido, porque ele
é um Dalton Caizan de Rondônia. Ele, com poucas palavras, diz muitas coisas. Então, por exemplo, ele diz assim, proveito. Se ele soubesse que viveria tanto, teria jogado mais vida fora. Isso é ótimo. Isso é fantástico, né? Quer dizer, na verdade, não se joga a vida fora, a gente experimenta. E a experimentação, principalmente a boa experimentação, é o que faz desse livro daí uma coisa maravilhosa. Quando ele termina com um ponto apenas, ele não termina nada, ele deixa tudo para a imaginação das pessoas. Então, é fantástico, eu gosto muito. Eu acho que o Viriato tem muitos livros, não é só esses que são bons, de muita qualidade. Agora, a qualidade hoje, infelizmente, ela passa também pela questão de que muito mais a besteira, a bizarrice, o que se quer vender, a financiarização da arte, leva adiante. Então, é isso que eu quero dizer. E também lembrar aqui a presença do meu amigo Márcio, porque o Márcio tentou fazer o que antes o Marcos fez aqui. O Marcos fez um carnaval no Buraco Candiru, que tem uma tentativa de reviver os velhos carnavais. O Márcio fez uma tentativa agora, que eu acho que vai se consolidar no ano que vem, eu confio que ele vai continuar fazendo, uma carnavalização do Porto Velho. É uma coisa difícil, porque a economia criativa não tem merecido a atenção que deve ter em Rondônia. Mas eu acredito que essas coisas serão superadas. Então, quando forem superadas, a boa arte, como é o daí, e as boas iniciativas, como só do Márcio, elas terão a recompensa que merecem. Muito obrigado. Agora o presidente da Federação do Quarteto, Rogério Coelho, vai falar. Obrigado, Silvio. Mais alguém deseja fazer alguma fala? Não? Os presidentes das academias querem se manifestar? Pode ser aí mesmo, não tem problema. Chico Chagoso, falando. Boa noite a todos. Obrigado aí pela palavra do Samuel, em relação à minha pessoa. Devo dizer que, em relação ao Viriato Moura, tenho o mesmo pensamento. As palavras do Samuel, Silvio Pestilho. Já li, não só li, como tem alguns livros por ler ainda dele. Eu sou desse que leu uma parte e deixa eu responder depois. Mas a literatura minimalista do Viriato Moura é fantástico. Tem umas que de vez em quando eu jogo por onde eu ando, jogo umas que são fantásticas. Eu costumo dizer que o minimalismo ele aflorou, vamos dizer assim, com o Haikai, né? Mas se você for buscar na história, tem aquele Filipe II lá da Macedônia, né? Que os espartanos mandou dizer para os espartanos que se eu entrar no seu território, eu domino tudo, mato vocês, isso aqui. Ele mandou a resposta, sim. Né? O Filipe Foi o primeiro minimalista. os espartanos mandaram de volta, né? Sim. Esse Filipe era filho, pai do Alexandre, não lembro. Enfim, eu costumo dizer também que o próprio pai do Alexandre, né? Olha, está aqui a autoridade para me respaldar aí. O próprio, costumo dizer que a própria estrutura do soneto eu considero minimalista.
porque um poema que tem duas quadras e 2 tercetos, eu costumo dizer, embora muitas pessoas que defendem o minimalismo dizem que não deve haver regra nem nada, eu acho que não é bem por aí. Até isso, se não deve haver regra, deve inclusive ter alguns poemas com regra, né, já que não tem regra. Enfim, o confrade Viriato Moura, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, ele realmente está bem, já fez uma palestra para a Academia Brasileira de Letras e Arte Minimalista, da qual eu sou secretário, né? Uma academia nacional, onde a palestra que ele fez foi justamente sobre esse tema, minimalismo. Foi aplaudido veementemente por todos que participaram, receberam elogio de todos. Como a academia brasileira e tem membros de vários países, inclusive, foi aplaudido globalmente. Mas então é isso. O objeto da nossa reunião aqui é prestigiar o confrade Viriato Moura e eu vou querer vou ver os livros que eu ainda não tenho, levar alguns. Muito obrigado. Mais alguém quer falar? Você quer usar a palavra? Presidente da Academia Rondonense? Quem é o presidente lá? Ainda está o Diego, ainda está presidente. É o Diego. Vai ser agora, vai ter uma nova eleição, vai ser agora. A Academia Rondonense de Ciências Reais está preparando uma nova eleição, que deveria ser para agora, até dia 20, 21, mas já ficou para abril. Por uma questão até de presença dos membros, que não são muitos, né? Hoje 36 ou 37, mas ainda está o Diego Vasconcelos lá, seguindo até entregar as fotos para Mas você está representando então a Academia Rondonense, né? o Machadinho também. O Machadinho também. Dá uma palavrinha aí para o doutor Viriato. Então, o confrade Viriato Moura é pessoa querida. Eu fui assessor de comunicação dele quando ele foi diretor do Hospital de Base. Foi o primeiro diretor do Hospital de Base e eu passei uns meses lá ajudando na divulgação do projeto do Coronel Teixeira, né? E ele é uma pessoa muito querida. O doutor Viriato Moura, ele não tem nenhum tipo de cerimônia, é uma pessoa simples, extremamente loquaz, não é? Versátil ao extremo, pinta muito bem, é um experimentalista, não tem uma escola de pintura e nem segue nenhum. Assim como no minimalismo, né? na escrita, que como o presidente da ACLER estava dizendo, tem regras, mas para ele não. Tem bom senso. Eu acho que a melhor regra é o bom senso. E ele é um seguidor desse tipo de conduta. Então é uma pessoa extremamente querida, respeitada, e é um gorador, né? Como ele disse, né? Se soubesse que ia viver tanto, teria jogado alguns anos fora, né? Então é isso. Grande abraço, confrade Viriato Moura. Obrigado. Como vocês veem, realmente é interessante. O autor, Viriato, me presenteou um livro, e daí? Aí no outro dia ele me liga, aí me diz, Samuel, você pode me devolver aquele livro que eu lhe dei? Eu disse, posso, mas eu queria saber por quê, né? E daí? Algum problema? E daí? Aí ele pegou e disse, não, é que a gráfica achou que aquele último conto que eu coloquei lá, com um ponto, não estava certo não, e tirou aquilo. Então o livro veio sem o maior lance do livro. Então me devolve esse livro, depois eu te mando outro. E aí realmente eu devolvi e agora ele me mandou. É interessante como vocês veem aí, vocês vão ver, como a literatura minimalista. E hoje ele falou, inclusive,
ontem na entrevista que ele deu para o Robson Oliveira, que realmente ele conseguiu fazer um nanoconto como ninguém fez e ninguém vai fazer, porque é só um ponto. Para vocês verem onde chegou. Mais alguém quer falar? Ao campo? Não tenho essa autoridade para falar aqui não. Aqui todo mundo fala, todo mundo é igual. A mesa de bar é uma instituição fantástica. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Falar a questão Falar nisso, da tem... academia, desculpa, só uma experiência, eu lembrei agora, ele falou aqui da questão da academia, né? Eu lembrei agora de uma questão importante. A arte você não pode caracterizar, não. Você não pode impor norma à arte. Ela deixa de ser o que ela é. Você não pode prender. A arte tem que ser livre, natural. A arte é algo livre por natureza. Bom, eu lembrei uma vez uma entrevista do João Bosco, um dos maiores músicos desse país, ele no Jô Soares, 11h30 ainda, no SBT. E lá o Jô está no YouTube. O Jô pergunta dele se ele tinha ido para a academia. Ele falou, não foi porque um velho professor falou para ele não entrar na academia, porque a academia ia podar a liberdade artística dele. Tanto é que o João Bosco é um dos maiores violinistas desse país. Na criatividade ele é o maior. Entendeu? Eu não estou falando na inventividade, mas na criatividade ele é um pouco diferente. Então ele de fato, ele falou, eu pensei que isso é arte. Não sei por que existe a academia de arte. Os grandes pintores do mundo morreram pobres, nunca Rembrandt, o Van Gogh, etc, e tantos outros, morreram pobres, miseráveis. Nunca entraram na arte, são as grandes referências da arte plástica do mundo. Nunca entraram na academia. A arte para mim não tem que ter nem, desculpa quem discorda, mas a arte para mim não devia ter nem academia. A arte não é a arte é rua, a arte é a liberdade. A arte é o espírito humano na sua maior liberdade possível. Isso é arte. Então eu acho que é um contrassenso. Academia e arte para mim é um contrassenso. É só um posicionamento que não é minimalista. Tá certo, obrigado pela contribuição. Na realidade, o que é academia? Academia é um lugar onde se pratica coisas que se gostam. Né? Então, academia de musculação, de exercício, você vai lá e pratica o que você gosta. Sem por regra. Sem por regra. Academia de letras, você está reunido com pessoas que dos mesmos gostos literários, dos mesmos escritos, das mesmas poesias e tal. Isso é academia, a prática de coisas que são comuns aos membros. Isso é academia. Porém, existe realmente essa liberdade, mas em algumas escolas literárias, existe realmente algumas regras. Por exemplo, o parnasianismo, o que sucedeu ao parnasianismo, o que foi? Foi o modernismo. Modernismo. Quando você... você... o outro, né? A formalidade absoluta para a liberdade absoluta. Quando você fala no soneto, por exemplo, o soneto é uma modalidade que você tem regras, mas nem por isso deixa de ser arte, né? Então, são coisas que a gente pode refletir sobre isso. Meu amigo Ló, uma palavra do Ló, que Anitta. Mas o soneto em si, ele é rígido. Você é da área e da literatura e da língua portuguesa. Fala aí. O que você está falando agora há pouco, daqui o soneto, ele te prende muito a forma. Né? Com uma poesia, alguma coisa livre, você pode dizer o que quiser. Soneto não, você tem que escolher palavras, 3, 4, 4, para poder ficar preso àquela estrutura.
A não ser que alguém depois venha e crie um neologismo, para estourar aquele espaço, aquele coisa tão rica. É isso aí. Então, amigos, alguém mais quer falar sobre alguma coisa e comentar? O sax está guardado no estojo. Silvinho. Rapaz, eu gostaria de só dizer mais uma coisa do... Fala aí. Porque tem certas poesias dele que são muito interessantes. Então, uma das que eu acho mais interessante é essa que ele diz assim, desarmado. Ao sair do dentista, Drácula não era mais o mesmo. Tem umas tiradas. Isso é fantástico. Então, tem umas tiradas interessantes. Vai lá, Chagoso. Tem uma tirada interessante que é bordão comum, todo mundo conhece, mas que diz que a academia, em pleno funcionamento, são 39 membros fazendo o panegírico de um. É verdade. Agora, o livro mais minimalista que existe é o Nada. Todas as folhas em branco. Esse aí. Não, mas essa aí o Viriato contesta. Ele acha que o final é o ponto e acabou. E deixa você com a reflexão. Alguém ainda pode escrever. Bom, Ele publicou sem nada. nosso presidente, alguma palavra? Não, só para dizer que aqui nós temos aqui quatro advogados. No meu começo de trabalho eu fazia uma petição de 40 laudas. Depois diminuiu para 20 e hoje está em 5. Então eu sou minimalista. Legal. Maravilha. Muito bom. Muito legal. Porque o juiz era minimalista, você vê que ele não leu tudo, ele leu o pedido. Muito boa essa. Os fatos e o pedido só, né? Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês que aqui atenderam o nosso convite. Obrigado. Dadá, você está escondido aí, não quer falar? Eu acho que você vai falar, sim. Você vai falar. Vai, Dadá. O Dadá é uma pessoa que não pode ficar fora, É verdade, hein? né, dessa nossa conversa. Dadá é o membro titular da nossa Academia de Letras. Obrigado, Dadá. Eu vim aqui para fazer justamente prestar a minha homenagem ao Dr. Viriato Moura, não pela sua já patenteada e esclarecido trabalho que ele presta na medicina para o estado de Rondônia há muitos anos, mas essa sua questão literária, que ele é um grande contista, um grande poeta e fundamentalmente uma pessoa humana, porque na sua literatura contém o ser humano como uma coisa primária, necessária para a existência. Então o Viriato Moura, essa história que eu achei mais bonita que o Dr. Samuel acabou de contar, ou não sei se foi o Chagoso, é que essa falta da última página, né? Que era só um ponto, né? Essa é minha vida, é um ponto. Obrigado, Dadá. Você sempre participando de uma forma brilhante. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer dar sua impressão sobre essa? Ninguém mais? Ok. Então, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião hoje literária aqui no Buraco do Candiru, que é essa confraria que reúne aqui os amigos todas as quinta-feiras à noite e para contar as verdades, as mentiras
que acontecem na nossa cidade e nas nossas vidas. Muito obrigado a você que participou e obrigado a você que vai curtir também nas streams e que será publicado realmente nos jornais. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye. Passa aqui no Jaguar.